vamos agora para nossa revisão. Essa que é a nossa aula 22.2 e a gente vai revisar aí o nosso material da aula 20.22.1, tá bom? Essa é a 22.2. Segura aí, pode colocar na telinha, diretor. Então, nessa aula, nessa revisão, a gente falou ali sobre os processos de troca entre a célula e o meio externo. É importante? Sim, com toda certeza, tá? Porque nós vimos eventos que vão desde processos que vão gastar energia, eu posso vir para cá, diretor, por gentileza, desde processos que vão gastar energia, quanto a processos de ou na ausência, de não tem perda de energia, porque são processos que se dão de forma passiva, tá bom? E aí a gente classifica esses dois processos. Então nós vamos ter processos de transporte de substâncias de forma passiva, que aí a gente tem a difusão e a osmose, tá bom? Lembrando que a difusão é o transporte aí de soluto do meio mais concentrado para o meio de menor concentração. Lembra lá das cabecinhas de gado no pasto para dentro do curral. Mais concentrado para o meio menos concentrado, tudo bem? E aí você, nesse processo aí de soluto, você tem aí até algumas as permeases aí que vão facilitar esse transporte sem gasto de energia para a célula. Mas também temos a osmose. A osmose é o transporte agora de líquido, da água, é a passagem da água para aquele ambiente onde tem menor concentração para o de meio de maior concentração. Então a água ela vai em busca, é como se ela fosse absorvida. O meio está mais concentrado aqui, ela faz assim, ó. Ela puxa essa água, se movimenta essa água. Então lembra sempre como uma esponjinha, tá? Muito concentrada lá e ela vai, bota na água, ela vai absorver essa água. Então, do meio onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Aí a gente tem o exemplo lá da Miriam que tenta resolver as paradas dos outros, né? Então, sempre ajudando, refrescando aí o peso que está sobre alguns. Enfim, e a gente falou também sobre o transporte ativo. Esse agora tem gasto de energia. Tá bom? O que vai acontecer? A gente deu o exemplo da bomba de sódio e potássio. O sódio, ele está em maior concentração no meio externo à célula e em menor concentração no meio interno, mas ele é necessário no meio interno. O que vai acontecer no meio externo? O que vai acontecer? Eles vão ser bombeados contra o gradiente. O meio interno tem menos concentração, ele vai ser bombeado para fora, que está mais concentrado. Então gera uma energia. Ela vai ter que ter mais força para liberar essas células, esses íons para fora. O que vai acontecer? A ATP vai entrar na parada aí e vai liberar a energia necessária para transportar 3 íons de sódio para fora dessa célula. Só que em contrapartida ela também tem conformação na sua molécula para transportar do meio externo para o meio interno o potássio. Por isso que chama de bomba de sódio e potássio. Sempre regulando aí esses íons no interior e exterior da membrana plasmática, tá bom? E falamos também sobre o processo de endocitose, ou seja, aquilo que vai ser incorporado à célula, formando os pinossomos ou os fagossomos. Qual é a diferença de pinossomos para fagossomos? No pinossomos, eles são englobados partículas líquidas, tá? Gotículas de partículas líquidas ou substâncias fragmentadas, tá? Que vão sendo incorporadas por meio de invaginações. E já na fagocitose, eu tenho formados projeções da membrana plasmática, formando os chamados pseudópodes, perfeito? E também a célula precisa esvaziar um pouquinho, liberar um pouquinho, se é que você está me entendendo. E aí a gente chama de plasmocitose, aquilo que está interno, que não é mais desejado no interior dessa célula, vai sair para o meio externo. É a plasmocitose, o fenômeno, o processo chama plasmocitose, mas ele está se referindo à exocitose. Beleza, galera? A gente agora vai deixar você aí com a sua atividade de sala e já já a gente retorna, tá bom? Tchau! Muito bem, agora que vocês já se familiarizaram com as questões, vamos direto ao ponto, porque a gente tem algumas questõezinhas bem interessantes para vocês. E é o tempo que joga para lá que eu dou uma refrescada na garganta aqui. Joga lá, diretor. Pum, prontinho.
É, galera, tem que hidratar, porque senão não vai, né? Prontíssimo, bora lá. Questão de número 1, tá? Diz o seguinte: uma cozinheira, preste bem atenção no que a questão está propondo. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão. Quem nunca, né? Quem nunca, prof? Meu Deus, quando isso acontece é um caos. Ai, mas eu não queria essa cor. Quero ver essa aqui. É, mais bonitinho. Então ela colocou sal aonde? No feijão. Salgou o feijão que estava cozinhando ali. Para solucionar o problema. Desculpa, gente. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. É o truque aí maravilhoso, né? O que vai acontecer? Essa batata é um vegetal. Fica ligado, fica ligado. Quando terminou de cozinhá-lo, o feijão, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. Tudo bem? Então, ele colocou a batata, ela colocou a batata ficou salgadinha porque ela absorveu ali. Perfeito. O sal foi absorvido pelas batatas por, vamos lá, osmose, por envolver apenas o transporte de solvente. Preste atenção que a questão ela tá falando de quê, galera? Do soluto, o sal, ok? Então, já pode eliminar aí, porque solvente é osmose, soluto não é osmose, né? B, fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida. Ok, o sal é uma substância sólida, mas não houve aí processo de formação de pseudófito para essa ingestão não, tá bom? C, difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Vamos lá. Pinocitose, porque o sal estava líquido, diluído na água quando foi transportado. Pinocitose, partículas de gotículas líquidas, também não. E aí o E, exocitose, muito menos, né? Uma vez que o sal foi transportado da água para a batata. Gente, a gente tem a letra C, né? É o processo que está acontecendo ali. Difusão, transporte passivo. Esse meio estava muito concentrado ali, e aí as batatas foram incorporadas, e aí o que aconteceu com elas? Elas começaram a absorver, elas estão menos concentradas, foram absorvendo ali essa água com o sal, tá bom? Processo de difusão, tudo bem? A questão está falando do soluto, que é o sal, perfeito? Então esse transporte foi a favor do gradiente. Muito bem. Questão de número 2 diz o seguinte: em ambientes aquáticos, organismos unicelulares eucariotos, como certas amebas, e isso aqui é bem legal, essa questão, porque traz um organismo, um protozoário, né? As amebas são protozoários. E aí, a gente falou isso na aula sobre esse evento, né? Como que ele realiza esse evento, mas aqui é bem legal porque ele vai contextualizando com que tipo de organismo realiza esse evento, tá? Ou essas projeções. Vamos lá. Então, em ambientes aquáticos, organismos unicelulares eucariotos, como certas amebas, que são protozoários, capturam partículas alimentares do meio externo, como forma de obtenção de energia. Então, está se tratando aqui, ou representando aqui, como esse animal, ou esse organismo, micro-organismo está se alimentando, tudo bem? A qual, a figura a seguir representa uma célula realizando esse processo, no qual prolongamentos da membrana plasmática envolvem partículas sólidas. Como é que a gente chama disso, hein? Formando uma vesícula intracelular,
Ou seja, os... Se eu falar, eu respondo a questão, né? Mas olha só, vamos lá. Vamos para a questãozinha maravilhosa. Essa questão é legal. Eu tenho aqui o organismo ameba, protozoário, tudo bem? Ela encontrou uma partícula sólida. Ela encontrou uma partícula sólida. E aí ela vai se alimentar. E ela vai formar aqui, ó, projeções, como se fossem braços, ou chamados falsos pés, exatamente. São os pseudópodes, gente. São os pseudópodes. Isso aqui são os pseudópodes. E aí ele vai incorporar. Qual é o processo que a gente estudou que forma esses pseudópodes, hein? Você já sabe, né? Com base nas informações apresentadas e nos conhecimentos sobre os processos celulares, o mecanismo de entrada de partículas sólidas, no caso, observado na imagem denominado de quê? Plasmocitose. Plasmocitose é saída. E no caso, a imagem está sendo incorporado, né? Exocitose é a mesma coisa, saída, então já descartou a A e a C. Aí a gente tem difusão, não, né? Que a gente está falando aí de soluto, tá? Tá falando de uma partícula sólida que está sendo incorporada por projeções da membrana. Então não dá para ser difusão, certo? E aí a gente tem fagocitose e pinocitose. Pinocitose, partículas líquidas. Então, se é líquidas, eu já também descarto. Então, só nos resta aqui o processo de fagocitose, letra B. Tudo bem aí, galera? Respondidinho, tranquilo? Vamos lá. Então, você tem que prestar bastante atenção no enunciado da questão e no comando, porque às vezes pode ter uma pegadinha, mas aí você tem que estar ligado. Aqui, no caso, ele colocou dois processos que estariam transportando, né? Na verdade, a plasmocitose é uma exocitose, né? Que é a liberação de partículas ali para o meio externo da célula. Questão de número 3. O processo biológico pelo qual uma célula eucariótica viva libera substâncias para o fluido extracelular. Tá bem clarinho isso aqui. Seja o fluido que envolve as células de um tecido, nos organismos multicelulares, seja para o ambiente aquático, por modificação da membrana celular, isto é, sem ser por difusão. O texto faz referência a que tipo de processo? Quando fala aqui, ó, liberação de substâncias para o fluido extracelular, eu acredito que você não tenha dúvida e você marcou desses aqui, de A a E, o único que está liberando, né, partículas, tá? Ele fala que é o quê? Pode ser células de um tecido, né, nos organismos celulares, enfim. Então, partículas sólidas também, né? Então, o que vai acontecer? Ou seja, os restos, né, aquilo que não é mais aproveitado. Então, o único evento que a gente tem aqui de liberação daquilo que não é mais aproveitado é a plasmocitose, né? E a gente já viu, então, nosso gabarito a gente já tem aqui letra D, tá? Plasmocitose, mas não pode ser pinocitose, porque a pinocitose é englobamento de partículas líquidas, fagocitose é a incorporação de partículas sólidas, mas por projeções de pseudópodes, então a gente não tem nada mencionando em relação a isso. A plasmólise é aquele fenômeno que acontece com as células, né? Que elas vão murchar quando elas perdem, célula vegetal, quando elas perdem líquido, né? No meio hipertônico, mas vamos embora. E a osmose, que é esse movimento do líquido ali. Então, a questão, nosso gabarito letra D, tá bom? Vamos para a quarta. Pronto. Analise os esquemas. Você tem o esquema 1, você tem ali um meio, uma unidade celular nesse meio, e no meio 2 também alguma coisa acontecendo aqui. O que a gente consegue ver nitidamente? Nesse 2, você vai ter mais, parece, essas bolinhas, né? Parece que aumentou um pouquinho essas bolinhas. Vamos ver aqui no enunciado. Uma célula animal mergulhada na solução de cloreto de potássio, né? Cloreto de potássio,
cuja concentração é semelhante à do plasma sanguíneo. Esquema 1, então eu tenho um meio com cloreto de potássio, certo? Esse meio aqui, cloreto de potássio, e eu tenho uma célula, né, no plasma, semelhante ao plasma sanguíneo. Então, essa célula, essa concentração aqui, ela está igual aqui, tá? Porque está falando que, ó, cuja concentração é semelhante à do plasma, tá bom? Vamos ver. Após um certo tempo, a concentração de potássio na célula tornou-se 20 vezes maior que a da solução. E o volume da mesma não se alterou, que é o esquema 2. Como a gente tinha falado aqui, ó. Perdão. Aqui, a concentração parece que aumentou. E ele falou ali, 20 vezes mais do que no meio externo, né? Então, vamos lá. A explicação para o fenômeno é o seguinte. A. O potássio entrou na célula por osmose. B. Potássio entrou na célula. Osmose, movimento de líquido, lembra lá, né? B. Uma enzima lisossômica rompeu a membrana da célula por uma fração de segundo e o potássio entrou na célula. Não está enunciado nenhuma lise, gente. Para ela se romper, ela tinha que ter sofrido uma lise celular. Ela não sofreu. C. Houve transporte ativo de água para o interior da célula e esta arrastou o potássio. Não, né? D. Houve transporte passivo de potássio quando fala ali de potássio, desse movimento de íons, a gente não vai ter esse processo passivo, né, galera? Houve transporte passivo de potássio para o interior da célula, deslocando a água para fora da célula. Letra E, houve transporte ativo, ok, de potássio para o interior da célula. Nosso gabarito, tá? Houve transporte ativo, certo? A gente tem que lembrar da diferença de concentração. E um ponto que chama a atenção pra gente aqui é que essa célula ela não alterou o volume. Então, quer dizer que esses movimentos dos íons de forma ativa também foram regulados aí pelo processo de osmose que estava acontecendo. Então, foram ajustados essas duas reações para que essa célula se mantivesse ali no seu estado, né, sem alteração, tá bom? Então, nosso gabarito ali, letra E, tudo bem? É a última questão? Não, tem mais uma. Questão de número 5. Em um experimento realizado em um laboratório escolar, 2 tiras de batata foram mergulhadas por 10 minutinhos em uma solução A e a outra em uma solução B. Isso aqui tá bem legal, né? Os resultados após esse tempo estão resumidos na tabela abaixo. Então, na solução A, o que aconteceu com a tirinha depois de 10 minutinhos? Ela ficou amolecidinha. Se ela ficou amolecidinha, gente, o que acontece com essa célula? Lembra lá da célula vegetal? Se ela tá amolecidinha, ela perdeu água, não é? Ela ficou desidratadinha, ela vai ficar mais molinha, né? Em relação a B, ela ficou mais rígida. Então, ela tá em turgescência, lembra? Turgescência? Lembra lá do meio hipotônico? Ok. Em relação à tonicidade do citoplasma das células de batata, as soluções A e B são respectivamente classificadas como... Vamos lá, galerinha, se você prestou atenção, você sabe que você vai ter um meio hipertônico e um meio hipotônico, tá bom? Gabarito aqui, letra D. Essa célula, no caso A, perdeu água e no outro ele recebeu água, tá bom? Provocando esses dois estágios aí dessa tirinha de batata. Galera, a gente finaliza aqui mais uma aula e a gente se encontra no próximo momento. Beijo grande. Tchau, tchau.